Olá, eu sou o Thiago Tunis e estou aqui no canal Personal to Life para você, personal trainer e aspirante a personal trainer, utilizar as nossas técnicas para poder atingir o faturamento de mais de R$ 10.000 todo mês, sem grandes variações, sem grandes medos, sem ter receio de a cada mês que passar se o aluno vai continuar, se o aluno vai renovar, se o aluno vai pagar. E para isso, nós falamos aqui de técnicas de faturamento. E a arte de faturar, é assim que a gente denomina os nossos protocolos. Porque o faturamento, ele depende de arte e a arte depende de técnica. Então, as utilizações que nós colocamos aqui, elas são técnicas que, bem aplicadas e técnicas que são estudadas, geram um retorno. E nesse caso, o retorno é financeiro para você, personal trainer e aspirante a personal trainer. E no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês como utilizar a aula experimental ao nosso favor e não contra nós. Nós, personal trainers, sabemos que no dia a dia, no nosso trabalho, a gente deve atuar sempre com o olhar técnico de captação de outros clientes. Então você está utilizando técnicas, trabalhando com o seu cliente, ou você está treinando numa academia, numa praça, e você precisa estar atento na técnica de captação. Essa técnica de captação, ela é voltada a você ficar atento ao redor e possíveis clientes. Percebendo possíveis clientes, o personal trainer deve, de alguma forma, contactar esses possíveis clientes, essas pessoas, né? E aí existem algumas formas. Técnicas de captação, quando nós estamos em um ambiente, a gente está aqui nesse caso citando um exemplo na parte presencial. Quando nós estamos num ambiente e detectamos algumas pessoas possíveis clientes, como é que pode ser esse possível cliente? Uma dica importante é quais acessórios essa pessoa está usando. Porque nós estamos falando aqui de financeiro, uma parte financeira. E treinar com personal trainer é um investimento, certo? Logo, a gente tem que ter isso em mente para transmitir isso para clientes e possíveis clientes. Para isso, como nós estamos falando da parte financeira, nós sabemos que geralmente, tá? Isso não é regra, mas geralmente as pessoas que estão utilizando um tênis mais apropriado a fitness, um acessório, um fone de ouvido, uma roupa que de repente você vê que é mais fitness, é mais transada, e a gente sabe que para treinar precisa também investir. Investimenta em tênis, acessórios, porque a música, a pessoa que sempre treina, gosta de treinar com música, vai ter um fone. Então o personal trainer deve estar atento a esses detalhes para incorporar na sua técnica de captação e saber chegar nesses possíveis clientes em primeiro lugar. A educação, ela é um ponto-chave na atuação do personal trainer. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora. Eu trago isso lá dos meus pais, que sempre me ensinaram que em questão de educação, essas frases são mágicas. Então, sempre cumprimentar as pessoas que estão ao redor de você, você trabalhando, você treinando. Sempre falar bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora. Sempre estar atento e preocupado com essa pessoa, perguntando se ela está bem, perguntando como é que está o treino dela hoje, perguntando se foi tudo certo com o treino dela hoje. Sempre tendo um tom de preocupação com esses possíveis clientes. Tá? O personal trainer necessita desse olhar técnico sempre. Isso faz parte da técnica de captação. Dentro daquelas 3 fases importantíssimas do personal trainer de captação, a aderência e manutenção desse cliente. Partindo desse ponto de captação, olhamos os possíveis clientes e iremos chegar até eles depois de todas essas fases de dia a dia cumprimentando, e geralmente as pessoas que treinam vão num horário mais rotineiro. Ou de repente você vê aquela pessoa a primeira vez e já teve um contato visual, cumprimentou, teve pequenas perguntas e palavras com ela. Aproveita esse momento para chegar até ela e perguntar se ela já treina com personal trainer ou algum programa de treinamento. E nesse momento oferece uma aula experimental para ela, do seu serviço, do seu trabalho. Esse é o primeiro passo que nós temos que fazer, sempre pensando em questão de aula experimental. E digo mais, existe um outro processo que é
Quando nós temos um terreno bem produtivo, um terreno fértil no trabalho de personal trainer, nós sabemos que alguns clientes vão nos procurar. E quando algum cliente nos procurar também, ou seja, esse caminho inverso, nós devemos também oferecer uma aula experimental para esse cliente. Isso porque vocês vão entender, mais para frente eu vou chegar no passo a passo das técnicas de como fazer a aula experimental funcionar ao nosso favor e não contra nós, que mesmo esse cliente que nos procurou, se a gente oferecer aula experimental, a gente vai envolver ele dentro de todas as características do nosso protocolo e serviço, que também nós aqui no canal ensinamos como montar direitinho esse protocolo para fazer valer a busca de bons resultados a esses clientes. Dentro desse processo, ofereceu a aula experimental, o personal trainer sempre vai ter que estar atento a alguns pontos que podem ser errôneos. Podem ser erros dentro desse processo de aula experimental, tá? O primeiro deles é o personal trainer, quando ofereceu, ele marca uma aula experimental, em momento algum ele deve passar uma aula completa para o seu cliente, ou possível cliente, certo? Por que uma aula completa? Como funciona uma aula completa dentro de um trabalho personalizado? A aula completa funciona com o aquecimento, preparação de movimento, aquecimento que o personal trainer organizou para esse cliente da melhor forma. A parte principal, que é chegando em busca dos objetivos principais que esse cliente tem. E a parte do relaxamento, ou a parte final, que assim podemos chamar. Isso é uma aula completa do personal trainer. Então, na sua aula experimental, nunca cometa o erro de passar a aula completa. O nome já diz, é experimental, ele vai experimentar um pouquinho daquilo que é de bom, daquilo que é excelente que nós trazemos dos nossos protocolos de trabalho, certo? Um outro erro que o personal trainer não deve cometer de jeito nenhum ao oferecer a sua aula experimental e ao estar na sua aula experimental é falar de preço. Não se deve fazer isso, falar de preço logo no começo, no meio da aula. O preço vai vir no final, depois que ele sentir e usufruir de todo o processo e protocolo que você tem para dar para ele, que você vai envolvê-lo naquela emoção de conseguir resultados que ele precisa. Então, o preço não deve ser passado em momento algum, a não ser no final desse processo da aula experimental que irei falar para vocês, certo? Um outro erro, que o cliente, na hora de estar na aula experimental, ele vai perguntar sobre descontos, sobre preço. O profissional, o personal, ele nunca deve dar desconto. Nunca deve dar desconto. Caramba, Thiago, como é que seria esse processo de nunca dar desconto? A sua aula, ela tem um valor definido. E o cliente, se ele não manifestar nenhuma vontade em relação a esse preço, você não precisa falar de desconto para ele. E nesse ponto de erro, aí eu posso contar uma história pessoal, no qual eu cometi esse erro e depois foi super interessante, porque já faz muitos anos que esses protocolos que nós aplicamos aqui e de ensinamento a vocês, que eu aplico e logo tenho essa probabilidade de falar, probabilidade não, tenho essa certeza de falar que hoje eu consigo atingir esses objetivos que eu ofereço aqui para vocês sem preocupação, sem medo e muitas vezes até controlando e galgando passos maiores de crescimento, de faturamento dentro da minha empresa Thiago Tunis Personal Trainer. Dentro desse processo teve uma vez que um cliente, na realidade um pai de uma cliente, falou que tinha interesse em trabalhar comigo e perguntou como funcionava, preços, e aí não cometendo esses erros que eu já sabia, marquei um dia com ele. Fui até a casa dele, marquei um dia uma reunião com ele. Fui até a casa dele, cheguei, me apresentei, falei mais ou menos como que era o meu trabalho e falei para ele, fiz todo o processo que irei falar para vocês mais para frente. Entramos no trabalho, fizemos um pouco de exercício e na hora de trabalhar ali na conversão de vendas, o que aconteceu? Um adendo importante nessa história. Tem um grande amigo meu que sabia como eu trabalhava e estava começando na área de personal trainer. Ele falou para mim assim, eu contei para ele que uma pessoa tinha quis saber do meu trabalho, a mãe de uma cliente, que ele também conhecia essa cliente, e ele perguntou para mim, Thiago, eu posso te acompanhar?
Eu falei, vou perguntar para ele. E aí eu perguntei para esse possível cliente se eu poderia levar um amigo. E ele falou, claro, Thiago, pode. Eu falei, esse amigo é personal trainer também, ele faz um trabalho em conjunto comigo, a gente faz um trabalho em conjunto, divulgamos o trabalho de personal trainer para atender mais pessoas. Ele falou, claro, Thiago, pode trazer. E ele estava comigo nesse processo todo. Feito o processo, sentei ali na hora de fazer a venda para o cliente, expliquei todo o processo dele, envolvi ele em todas essas estratégias da aula experimental, e aí na hora de passar o meu preço, meu ticket, eu joguei o ticket pro cara, eu falei, o meu ticket de valor é esse, mas eu vou te dar tanto de desconto. E nós estamos aqui no item de o personal não dá desconto se o cliente não fala nada. Na hora, esse cara virou para mim e falou assim, fechado. Nesse valor estamos fechados. Beleza, fiquei feliz, fechei o cliente, semana seguinte comecei, mas saindo dali da casa do cliente, o meu amigo personal trainer virou para mim e falou assim, ô Thiago, cara, muito legal essas suas técnicas de aula experimental e tal, mas me diga uma coisa, por que você ofereceu desconto pro cliente sendo que ele nem pediu? Uau, eu nem percebi, olha só. Aí cometi aquele erro naquele instante e percebi o quão importante era mostrar todo o valor e na hora de passar o preço, deixar o cliente analisar dentro daquela emoção do momento da venda, certo? Então não cometam esse erro de dar desconto para o cliente sem ele mostrar nenhuma menção sobre querer desconto, sobre alguns querem, outros não. Então em momento algum fale de desconto. E aí um outro erro que não devemos cometer, que é ligado a esse de preço, nunca devemos passar o preço para o cliente após feito todas as técnicas da aula experimental, o preço do nosso ticket médio. O que é isso? Todo personal trainer, ele deve ter em seus programas de treinamento valores pré-definidos. E no trabalho presencial não é diferente. Existem produtos que o profissional, o personal trainer deve ter, e cada produto desse deve ser extremamente bem precificado. Dentro das suas vontades, dentro dos seus investimentos, dentro do quanto você merece ganhar, você acha que merece ganhar, dentro dos gastos que você tem para ir dar aula para esse cliente, dentro dos investimentos, que é comprar material, roupa, para dar uma boa aula. Baseado nisso, você vai ter um ticket médio. E esse ticket médio geralmente é calculado como? Você, personal trainer, tem um número de aulas por mês. Você vai somar o valor do número de aulas desse mês e dividir pelo... Vai somar o valor de aula desse mês, vai somar cada aula que você tem. Vou dar um exemplo aqui. Uma aula de R$100, outra de 150, outra de 200. E aí você chega num final, você acumulou lá um montante de R$15.000. R$15.000 você divide o número de aulas que você deu, você vai chegar a um número de valor de aula. Então esse é um ticket médio seu, por mais que tenha um cliente com um produto mais barato, um outro com um produto mais caro, então você tem um ticket médio. E na hora de dar a aula experimental para o seu cliente e passar o preço, você nunca deve dar esse ticket médio. Sempre passe um pouquinho a mais. Fala, os valores dos meus produtos são esse. Então precifique direitinho o seu produto com um pouquinho a mais do seu ticket, 10%, 5% a mais. Por quê? Se o cliente manifestar alguma dificuldade financeira ou manifestar a vontade de um desconto, você fala, como nós vamos fazer um bom trabalho, eu vou conseguir alcançar os seus objetivos, nós iremos te dar um desconto no nosso protocolo, tá? E aí você dá o desconto e puxa o valor dentro do seu ticket médio, que é mais ou menos como disse anteriormente, a ser calculado, certo? Visto isso, dentro do trabalho personalizado, não cometer esses erros na aula experimental já vai te dar um passo grande em relação a você converter essa aula experimental em aulas, converter esse cliente em pagante. Então, perceba bem a importância. Falei lá de você, lá no início, das técnicas de captação. Duas delas você percebeu alguns clientes em potencial, vai, oferece seu serviço, pergunta se a pessoa já tem um trabalho personalizado, pergunta se ela já tem algum programa de treino personalizado e oferece para ela esse serviço através de uma aula experimental.
Ou alguém que veio atrás de você e demonstrou interesse no seu trabalho. Olha, vi você dando aula, gostaria de saber o seu preço. Você fala, posso marcar uma aula experimental com você? E aí vem as técnicas de como fazer a aula experimental trabalhar ao seu favor e não contra você. Se cometer esses erros anteriores, a aula experimental vai ser contra você. Por quê? Porque você vai deixar na mão do cliente na mão dele 100% da tomada da decisão. E tem que estar na nossa mão essa tomada de decisão de quando vai começar o trabalho, de qual o tempo de resultado, o que eu tenho para oferecer para sanar as dores desse meu possível cliente. Tudo isso tem que estar bem envolvido dentro de uma técnica da aula experimental, de como fazer ela funcionar ao seu favor. Então, vou beber uma aguinha aqui para molhar a garganta. E como fazer essa aula experimental funcionar ao seu favor. Marque um encontro, em primeiro ponto, marque um encontro com esse possível cliente dentro de um horário bem confortável para ele. E não precisa ser obrigatoriamente dentro do horário que você tem disponível para dar aula para ele e que ele tenha disponível para fazer aula com você, certo? Dentro desse processo de marcação de horário, pense bem, personal trainer, nós sabemos que dentro do canal aqui já passamos um vídeo para vocês também sobre estruturação de agenda. Para nós, personal trainers, sabermos trabalhar, ganhar o faturamento justo e não se matar de trabalhar. A ideia não é acordar às 5 da manhã e dormir às 11 da noite para faturar um faturamento que você de repente acha que é maravilhoso, mas você não tem tempo para sua família, não tem tempo para você, não tem tempo para fazer os seus hobbies, não tem tempo para curtir um seriado, um filme, algum momento que vai te agregar informação, como a leitura de livros fora da área mesmo. E às quartas-feiras a gente tem feito aí o momento filosófico, e esse momento filosófico vem da onde? Vem de livros lidos fora da área. Então todos esses momentos enriquecem a vida do personal trainer que tem a agenda organizada, e aí ele marca um horário confortável para o cliente e para ele. Dentro desse processo, o personal trainer tendo uma agenda organizada, por exemplo, se você tem uma agenda bem organizada e no meio do dia você tirou ali, tem alguns exemplos de personal trainer de sucesso que faz a sua refeição na hora do almoço, com calma, sem correr, e descansa um pouquinho, meia hora, por exemplo, lendo um livro, alguma coisa nesse sentido. Se for necessário, o personal trainer, nesse instante de oferecer uma aula experimental, vai sair da zona de conforto e vai nesse horário se for bom para o possível cliente, certo? Ou, se você tiver disponibilidade na sua agenda, naquele horário que você está sem cliente, marca nesse horário se for bom para o futuro possível cliente. Marcando nesses horários, você vai chegar nessa hora marcada, certo? Primeiro passo foi esse, marcar um horário bom, confortável para esse possível cliente para você. E se for necessário sair da zona de conforto na qual você tem a sua agenda organizada, saia naquele momento para captar mais um cliente. Isso é bem possível. E quando a gente fala aqui, gente, de trabalho presencial, no último vídeo meu eu trouxe uma estatística sobre a vontade das pessoas de quererem ainda o trabalho presencial é muito grande. E esse estudo mostrou a importância lá, né, que 72% dos estudados querem ainda trabalho presencial. Nossa, Thiago, então online não funciona? Funciona demais, olha que número interessante. 28% preferem online. Então pense bem, em possíveis clientes, 28% querem online também. E aí existem técnicas para esse faturamento online também. Primeiro ponto foi esse, marcou horário, chegou lá. Segundo ponto, dentro da aula experimental, para ser um sucesso ao seu favor, faça uma pequena anamnese e faça uma avaliação física direcionada a essa anamnese, certo? Como que é isso? Uma pequena anamnese significa aula experimental. A pessoa vai experimentar o seu serviço. Não vai passar uma anamnese completa para esse cliente ainda, certo? Faz uma anamnese com ele perguntando quais são os principais objetivos, o que você já praticou de atividade física no seu histórico passado. Pergunta para esse cliente, dentro desses objetivos que você quer, por que você quer alcançar esses objetivos? Então, 3 perguntas principais.
o passado dele, se ele já fez atividade física. Se ele não fez, você sabe as técnicas de tentar trazê-lo para alguma coisa que busque mais afetividade. Se ele tem, tenta aplicar os pequenos treinamentos dentro daquilo que ele já faz, que já tem experiência marcado na cabeça dele do que ele fez no passado. Pergunta o objetivo dele e aí você vai se deparar com objetivos quadrados, que geralmente a gente diz na educação física no personal trainer, no trabalho personalizado. Quero emagrecer, quero diminuir o percentual de gordura, quero manter qualidade de vida, quero ter um bom condicionamento físico. Geralmente são esses objetivos que arremetem a cabeça das pessoas em transmitir para nós profissionais. Dentro desses objetivos, você faça uma terceira pergunta. Por que você quer emagrecer? Por que você quer ter melhor condicionamento físico? Aí vem a resposta-chave principal para a pequena anamnese, para você vender bem para esse cliente na aula experimental. Geralmente, a pessoa quer emagrecer porque ela quer se sentir bem dentro de uma roupa na praia, um homem sem camiseta na hora de ir jogar bola com os amigos. Um homem ele quer diminuir circunferência abdominal porque na hora de amarrar o tênis ele não consegue. Aí você vai captar a real intenção de atingir aquele objetivo com o treinamento. Pegou essas nuances nessa anamnese, transfere uma pequena avaliação física para esse cliente baseado nessa pequena anamnese que você fez. Exemplo, se a pessoa falou que quer emagrecer, pontuou lá, não, eu preciso emagrecer. Eu preciso emagrecer porque o médico mandou, porque eu me sinto mal, porque eu não consigo andar sem camiseta, porque eu não consigo andar de biquíni, minha calça não entra. O que você vai fazer? Balança, vai subir ela numa balança. Se ela não tiver, seria interessante você ter uma balança portátil para pesá-la ali naquele momento, isso é importantíssimo. Pesa ela, pergunta a altura dela e aí faz o cálculo do IMC. Certo? Que é peso dividido pela altura ao quadrado. E aí tenha você já a tabelinha dos níveis de IMC interessantes ali. Para quê? A pessoa pedir emagrecimento, por exemplo, você vai colocar ela peso e altura, que é uma avaliação física rápida ali. Vai falar, ó, o seu IMC, geralmente quem quer emagrecer está acima do peso. Aí você vai mostrar, o seu IMC está dando aqui, você está com sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2... Ali você já mostra para ela o que pode ser prejudicial se ela mantiver daquele jeito. Se ela não te contratar, se ela não fizer o seu programa de treinamento, o que pode acontecer com ela? Nós sabemos, pessoa com obesidade, sobrepeso, aumenta o risco de problemas cardíacos, infarto, problemas angina, dor no peito, problemas de AVE, acidente vascular encefálico. Tem que transmitir isso daí para ela. Tem que mostrar para ela que a dor dela de querer emagrecer vai além da parte estética. Transmitiu isso daí para ela, aí sim nós vamos partir para a parte do treinamento, que antes de ir para o treinamento, vou dar mais alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a pessoa virou para você e falou assim: Tiago, eu quero diminuir a circunferência do abdômen porque eu não estou conseguindo amarrar o tênis. Você fez a sequência de perguntas, beleza, amarrar o tênis é ali uma dor do cliente, a gente vai chegar no ponto que você vai determinar para ele que você vai dar resultado para ele em determinado tempo, certo? Mas aí, por exemplo, faz uma avaliação física com ele como? Pega uma fita métrica, o personal trainer deve ter uma fita métrica, mede a cintura dele e o quadril. Mais uma aguinha, só um minuto. Desculpa, a garganta travou. Vamos continuar. Fez a relação cintura-quadril? Tem também uma tabelinha que dá um número, 1 abaixo de 1, acima de 1, que a relação é a divisão entre a circunferência da cintura pelo quadril, e aí vai dar um número para você. E isso também tem uma direção direta a doenças do coração, a problemas de doenças cardíacas, a problema de doenças crônicas, chance de ter diabetes. Faz essa avaliação física com ele rapidinho, certo? Mostra para ele, fala, ó, sua relação quadril e cintura tá mostrando aqui que você tem um risco um pouquinho aumentado de ter problema no coração. Então treinar para você
É importantíssimo que você vai conseguir amarrar o tênis também, mas a gente vai cuidar da sua saúde. Perceba bem, gente, eu estou aqui tentando ajudar vocês a refletirem, fazer um brainstorm de como pegar esses resultados estéticos e determinados com dores do dia a dia na parte estética e transmitir para a saúde. Por quê? Quem treina, quem entende que tem que treinar pela saúde, vai sempre querer mais longevidade durante o treino, vai sempre entender a importância de continuar treinando para a vida inteira. Então, desde a aula experimental, você tem que fazer isso. Por quê? Se você focar apenas em resultados quantitativos, numéricos, poucas pessoas são o que realmente conseguem esses resultados e estão satisfeitas com esses resultados. Quantas vezes nós, personal trainers, nos deparamos com clientes que você vai lá e deu um resultado para ela, por exemplo, olha, passamos aqui, fizemos 3 meses, fiz a avaliação, você emagreceu 5 quilos, você diminuiu, desses 5 quilos, você diminuiu 4 quilos de gordura e perdeu um pouquinho de massa magra, mas não perdeu tanto e perdeu muita gordura. O cliente vira e fala assim, ah, só isso? Um exemplo aqui que a gente já escutou, ou se não escutou, vai escutar várias vezes. Se você determinar esse número só quantitativo, na cabeça do cliente vai estar assim. Por exemplo, se você vai fazer uma reavaliação, faz uma composição corporal apenas, e aí a pessoa está com o mesmo peso e aí ela diminuiu 10% de gordura, certo? Ganhou massa magra, perdeu gordura, o peso está igual. Ela vai falar assim para você, ah, mas eu tô com o mesmo peso. Olha, mas você perdeu gordura e tal. Então aí você vai acabar tendo um trabalho a mais. Isso se o cliente não já ficar insatisfeito naquele momento, se não souber que tem capacidade de não só ter resultados quantitativos, e sim os qualitativos que você desde a primeira aula e da aula experimental já começou a passar para ele nesse momento. Certo? Um outro exemplo, você está lá fazendo uma avaliação, anamnese pequenininha, a pessoa fala que queria melhorar meu equilíbrio porque eu tenho medo de cair. E aí você vai fazer um teste com ela de um pé só, por exemplo. Pede para a pessoa ficar num pé só, olha ela, avalia, marca ali 30 segundos e vê se ela balança muito, balança pouco. Isso é uma avaliação qualitativa. E aí você mostra para ela, fala, olha, seu balanço realmente, seu equilíbrio não está tão bom, mas aí vem um ponto-chave. Dei vários exemplos aqui que nós personagens podemos utilizar já na aula experimental através de uma avaliação anamnese e uma avaliação pequena ali, experimental, lembrem disso. Já transmitir para o cliente. Eu tenho o treino e o protocolo para te ajudar nisso que você quer. Eu tenho. E aí o cliente vai falar, pô, legal, bacana. Sempre vai falar isso. E você vai falar para ele assim, dentro do meu programa de treinamento, em X tempo eu te garanto melhora nesse objetivo seu. Garanto. E aí, gente, aqui, lembrem-se sempre, a gente sempre aqui no canal preza por idoneidade. E quem estuda, se aprimora, utiliza técnicas, como eu disse, para fazer todo o processo de resultados para o seu cliente, consegue alcançar esses resultados, certo? Se usar as técnicas bem utilizadas, em especial que nós propomos aqui para vocês, vocês vão conseguir angariar mais alunos com resultados. Isso é o mais importante, porque isso gera a autoridade. Show? Passou essa segurança para o cliente, próximo ponto e próxima fase da aula experimental. Parta para os exercícios. Experimental. Não vai fazer uma aula inteira. Você vai mostrar para ele 2 a 3 exercícios voltado àquilo que ele quer. Voltado àquele objetivo buscado lá no início com a anamnese e avaliação física. Passa lá 2 exercícios específicos. A pessoa quer emagrecer? Passa um trabalho ali com ela de fortalecimento, juntamente com um pouquinho de caminhada ou movimentação dinâmica. Se a pessoa quer hipertrofia, você fala, olha, vou fazer aqui, qual parte do corpo você gostaria de hipertrofiar mais? Ah, gostaria de hipertrofiar mais peito. E aí nesse instante, lembra lá, qualitativo. Então a quantidade de peitoral, já voltamos com mais um exemplo. Beleza, você quer trabalhar peitoral? Eu consigo isso para você, mas é necessário sempre ter um equilíbrio de trabalho antero-posterior para sua articulação não ter problemas de lesão. Olha mais um conhecimento técnico que o personal trainer deve ter para transmitir qualidade ao seu cliente e fazer com que ele tenha em mente a longevidade com o trabalho personalizado. E aí você vai ter um cliente para sempre mimetizando
a possível perda desse cliente e perda de faturamento. Olha que interessante. Pensado isso, transmite o exercício para ele de peitoral. Fala, ó, vamos fazer 2 exercícios de peitoral hoje, faz lá de acordo com o material que tiver, utiliza da melhor forma possível. Outro exemplo, se a pessoa pediu equilíbrio, vá lá e faça um trabalho de equilíbrio com ela, diminuindo base, pé antero-posterior, olho fechado. Então existem também vários protocolos dentro desses processos para atingir esses objetivos. De repente a pessoa ali pediu, eu quero melhorar o meu condicionamento físico para sentir minha respiração melhor. Então você coloca ela lá para um trabalho dinâmico, faz um trabalho dinâmico com ela, polichinelo, e aí vai determinar de acordo com o nível de performance dessa pessoa, se ela é totalmente sedentária, se ela já pratica intermediariamente há algum tempo, se ela já é avançada, e aí você determina direcionando todos esses processos técnicos que nós também trazemos aqui para vocês no canal, ok? Outro exemplo importantíssimo, a pessoa descreveu ali na anamnese uma dificuldade com mobilidade, flexibilidade, e aí você vai passar uns 2 ou 3 exercícios de alongamento para ela. Por exemplo, passa um trabalho de alongamento. A pessoa descreveu que está com dor na coluna e falou, olha, eu queria treinar personal porque eu tenho muita dor na coluna. E aí você, obviamente, é um trabalho multidisciplinar. Você necessita pedir para o cliente, se ele já tem, dá uma olhada em laudo médico, dá uma olhada em ressonância magnética, tomografia, raio-x, no laudo para ver se tem problemas mais sérios. Perguntar sempre para esse cliente na aula experimental se ele tem liberação médica, isso é importantíssimo também para passar segurança para ele e para você também na hora de aplicar esses 2 ou 3 exercícios, certo? Ele falou, por exemplo, tá com dor na coluna. Você passa ele para um trabalho de pranchas, por exemplo, e explica para ele, fala, o trabalho de prancha trabalha musculaturas mais profundas que estão ligadas a essa questão de sustentar a sua coluna e diminuir a sua dor. 90% das dores de coluna é direcionada por falta de força na musculatura do core. E o core, lembrem sempre, não é só abdômen, tem região de quadril também que atua no core, certo? Passa todos esses conhecimentos, passa os exercícios para esse cliente, 2 ou 3, certo? Aí vem o processo interessantíssimo que é infalível, certo? Traz esse cliente novamente para sentar com você e perguntar para ele, você gostou? Gostou do nosso trabalho? O que você achou? Pede um feedback, certo? E ali naquele momento, você já fala para ele alguma história de alguém que você já treinou, ou se você ainda não treinou ninguém, nós aqui no canal sempre prezamos pelo personal trainer treinar. Por quê? Se você ainda não treinou ninguém, utiliza esses protocolos, esses métodos aprendidos em você, que você vai se gerar resultado. E aí, idoneamente, gente, lembre-se sempre dessa filosofia nossa, você transmite uma história para ele ali de alguém que você já teve um resultado perto daquele que ele quer. Ou você falou, olha, eu treinava, também tinha dor na coluna, comecei a treinar, fiz esse protocolo, minha dor ela passou que era lá de 8, ela diminuiu para 2 ou diminuiu para 0. Ou então falei, eu precisava emagrecer também, porque eu tinha relação quadril-cintura um pouquinho acima e tinha medo desses riscos de problema cardíaco. Se você tiver ainda foto de antes e depois, que isso o personal trainer necessita criar um compêndio desses resultados, isso é uma dica importante. O personal trainer precisa ter um compêndio desses resultados dos seus clientes para fazer um ciclo de vendas, um ciclo de divulgação, um ciclo de resultados para transformar isso em faturamento, em retorno de faturamento, certo? Feito isso, mostrado a história para o seu cliente, olha só, aí vem o gancho do preço. E lembrem sempre, os seus produtos, a sua esteira de produtos, tem que ter vários produtos já para você não ser pego de surpresa. E aí nós trazemos aqui também essas ideias de produtos num último vídeo que passei para vocês sobre como você construir ali a sua mentoria online do zero. Tem ali umas dicas de produtos também para o personal trainer e nós estamos aqui na parte presencial, certo? Passou o preço para ele,
você ali naquele momento já pergunta para ele, os meus produtos são, eu tenho esse daqui, esse daqui e esse daqui. Você, na hora da conversa ali do treino, você já percebe quantas vezes o cliente quer treinar por semana, você já percebe qual é a disponibilidade de tempo dele, então você já meio que encaixa os produtos que você tem e com o conhecimento que você tem desses produtos para ele escolher. Fala qual produto você acha que encaixaria melhor para a gente alcançar esse resultado com você, que eu garanto esse resultado para você. Infalível, ele vai fechar ali naquele momento com você. Aí, fechado com você, parabéns, você fez a conversão desse possível cliente a um cliente. Feito toda essa estratégia progressiva de aula experimental, você usou ela a seu favor e não contra você. Isso já vai te garantir não só um novo cliente, mas vai te garantir também um cliente que vai te valorizar para continuar com você, com todas essas dicas quanti e qualitativas. Feito essa dica aqui de trabalho presencial, digo a vocês também a estratégia de aula experimental para trabalho online, ela não vai diferir muito. Trabalho online que eu digo ao vivo, né? Pelo celular, em qualquer parte do mundo que a pessoa tiver. Essa estratégia de captação também funciona para isso. Como? Marca um dia, mesma coisa, marca um dia. No vídeo com ela, não vai passando exercício, não fala preço. Você faz a anamnese com ela, pede para ela fazer alguns testes ali se você está à distância. Existem, por exemplo, para emagrecimento e fita, que eu falei para vocês da relação cintura-quadril. Fita métrica, todo mundo tem em casa. Todo mundo tem, ou se a pessoa não tem, você já pergunta antecipadamente quando você marcar um encontro com ela, fala, você tem fita métrica na sua casa? Se ela não tiver, você fala, você gostaria de investir em uma para eu poder te ajudar nessa aula experimental? E direciona a pessoa. Nós, personal trainers, temos que aprender a educar os nossos clientes dentro do trabalho personalizado para levar no resultado que ele precisa. Feito isso, fez a anamnese, vai chegar lá nos objetivos, vai fazer a avaliação física com ela. A distância online é limitado, mas existem várias estratégias para a pessoa medir percentual de gordura de repente. Tem um exemplo presencial muito bacana. Se a pessoa fala, queria perder uma mulher, queria perder a gordurinha aqui do tchauzinho, e você tem um adipômetro, você vai lá e mede para ela, você está com tanto. A gente consegue reduzir 1, 2 milímetros aqui em 3 meses. No trabalho presencial, com adipômetro em questão de gordura ali, você consegue, mas no trabalho à distância, você consegue através da fita métrica. Existem protocolos de fórmulas através da fita métrica que você calcula o percentual na hora ali para o cliente. E fala, o seu percentual tem as tabelinhas de percentuais ideais para a saúde. Lembra sempre, não foque só em estética. Para a saúde, e você está aqui dentro, mediante essas medidas que eu fiz com você, está aqui dentro e eu consigo levar você a perder X% de gordura em tanto tempo. Você consegue com o seu trabalho e protocolo. Feito isso, parta para os exercícios online ali no tete-a-tete com ela online. Você vai fazer isso, aquilo, respeitando essa limitação da distância e por vídeo, certo? E respeitando a capacidade da pessoa de realizar os exercícios. Ou seja, nada muito complexo nesse início, mesmo se a pessoa for avançada. Nada tão complexo, sempre explicando para ela a ideia de progressão para o futuro e os próximos treinos. Já deixando um gancho de que você quer trabalhar com ela para os próximos treinos. Feito isso, no final você fala, senta um pouquinho aí de novo, pega o celular, fica de olho aqui em mim, gostou? Então eu vou dizer para você, consigo chegar com você em tal resultado em tanto tempo com esses produtos. Oferece o produto ali via online e fala qual o produto que você acha que mais se encaixa para você. A pessoa na hora vai falar, é ali, é aqui que eu quero, certo? Dica importante. Em a pessoa não falando, ali na hora, falar, vou pensar, vou isso, vou aquilo. Dica interessante, faça um gatilho de escassez, certo? Como você vai fazer isso? Nós temos a nossa organização de agenda, certo? O trabalho de captação continua, estou de olho nos possíveis clientes, entrar em contato comigo, fica sempre atento a isso. No dia seguinte, se a pessoa não respondeu ainda, que geralmente nesse processo, na hora ali ela fecha, ela define. Se ela não respondeu ainda, no dia seguinte mande uma mensagem para ela. Fala, olha, dentro daquele processo todo que nós trabalhamos na aula experimental, eu gostaria de saber de você se você tem interesse em que eu reserve esse horário para você.
porque existem outros clientes em potencial para trabalharem também, mas eu estou dando prioridade a você nesse instante que fizemos a aula experimental. É um gatilho de escassez para esse cliente. Ah, Thiago, mas e a idoneidade? Mas e se não tiver cliente? O personal trainer que está com técnica de captação, ele sempre está de olho em algum cliente. E aí eu não estou mentindo para ninguém. Eu passo para ele que estou dando prioridade para você, mas existem outros clientes em vista. A técnica de captação, eu estou em vista, eu não estou mentindo para ninguém, mas eu estou ainda captando novos clientes porque o horário ainda está livre. Fez esse gatilho de escassez, a conversão ela é quase que certa, gente. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Agradeço muito a você que acompanhou até aqui. Se você gostou desse conteúdo no nosso YouTube, indica para alguém. Ou então lá nós temos o canal do YouTube, segue lá no YouTube também. Aciona o sininho que vai sempre chegar os vídeos novos para você. Às vezes não aparece direto no feed do Face, do Instagram, mas aparece direto se você acionar o sininho. Isso daí também ajuda a gente a expandir para aparecer para mais pessoas. Se você puder, compartilhe esse vídeo com algum personal trainer que você acha que vai ajudar. Se você já tem essas técnicas bacanas, se você já utiliza, se você não utiliza, o que você achou interessante, comenta aqui pra gente, por favor, para ajudar nesse processo de engajamento e a gente conseguir alcançar mais personal trainers e profissionalizar a nossa área, que se tivermos mais personal trainers profissionalizados, a área fica melhor e mais rentável para todos nós. Muito obrigado. Tenham um ótimo dia, ótima semana, independente do horário e dia que você está vendo esse vídeo. Agradecimento e gratidão sempre.